Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valquíria Valério, sou psicanalista e terapeuta integrativa e moro na cidade de Sorriso. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha história e a minha experiência com o câncer de mama. Eu tive um câncer gestacional no ano de 2012. A princípio, no início, no primeiro mês de gestação, eu já percebi um nódulo no autoexame. Tomando banho, então, apalpando ali, fazendo autoexame, eu percebi e imediatamente procurei um médico, onde foi feito um exame de ultrassonografia. Mostrou o nódulo, era um nódulo palpável, porém, o médico disse que não tinha risco nenhum, que era só para acompanhar, que estava tudo certo, poderia ser uma alteração hormonal, e foi isso. Eu fui para casa, mas não fiquei, claro, 100% tranquila. Eu também tinha já um quadro de pressão alta na gravidez, e por esse motivo já estava acompanhando assim, um pouquinho mais de perto a gestação. E pouquinhos dias depois, a minha mãe foi diagnosticada com um nódulo na mama e ela teve que fazer uma cirurgia muito rápida por conta desse nódulo que estava quase se rompendo. E depois da cirurgia era câncer de mama, foi feita a biópsia e era um câncer. Então isso me fez ficar ainda mais atenta e voltar ao médico, outro médico, passei em outros médicos para encurtar um pouquinho aqui. Foram ao total 4 médicos. Todos diziam a mesma coisa, que não era nada, que eu ainda era muito jovem, que aquilo poderia ser uma alteração hormonal, enfim. Até que eu retornei para minha cidade. Na época eu não estava morando aqui na cidade de Sorriso, e quando eu cheguei eu fui atendida pela doutora Maria Luísa Bini, que é uma profissional excelente, foi assim, um anjo de Deus na minha vida, naquele momento. Então ela me encaminhou, e tudo muito rápido, e detalhe, com o mesmo exame que eu trouxe de lá, foi o que ela olhou e pediu para me repetir o mesmo exame e já me encaminhou para oncologia. Eu fui encaminhada para Sinop, na época. Quem me atendeu foi o Dr. Érico Folchini, que também é um médico, um profissional excelente, um ser humano incrível, assim, que foi outro anjo, né? E que teve assim uma participação muito especial, né, nesse tempo aí na minha vida. Eu sou grata a Deus pela vida dele. E então ele também já fez muito rápido a biópsia. Foi assim, gente, até o resultado, entre o diagnóstico, não foi nem uma semana, foi muito rápido, muito rápido. Então daí já foi diagnosticado que seria câncer de mama mesmo, né? Eu estava de 4 meses de gestação para 5 e teria que fazer já imediatamente a cirurgia para retirada. Não era mais só um nódulo, tá? Era 2 nódulos, 2 tumores que ficavam interligados e totalizava 5 centímetros. Era relativamente grande para um câncer de mama. Então foi feito isso tudo muito rápido. Eu grávida, então claro, eu ficava muito apreensiva e tudo mais, mas fiz a cirurgia. Em seguida já comecei a fazer a quimioterapia. Talvez você esteja perguntando, mas pode, né? Não é bem uma questão de poder ou não poder, né? É uma necessidade, tem que ser feito, tudo muito rápido. E fizemos então a quimioterapia ali já com 6 meses de gravidez, quase 7, fizemos a primeira aplicação, onde imediatamente, já logo depois, não precisei raspar a cabeça, passei por aquele processo ainda grávida, fiz uma segunda quimio ainda grávida. Nesse período a minha mãe também estava fazendo o tratamento lá atrás, fazendo lá em Barretos na época. Ela foi para lá para se tratar, ela morava em Alta Floresta. Então eu fui dando continuidade a esse tratamento. A Daniela nasceu, a minha nenê nasceu com 8 meses, mas ela nasceu com 2,880 kg e 50 centímetros. Muito grande, não é verdade? Para uma criança de 8 meses de gestação.
contrariando aí a medicina, né? Porque os médicos imaginavam que ela ia ser fraquinha, magrinha, talvez até doentinha devido às quimioterapias que eu tinha sido submetida. Então depois eu fui para Cuiabá, fiz a radioterapia. Na época, só para esclarecer aqui, foi tirada a lateral da mama. Foi um quadrante, né? Que foi feito, quase a metade da mama precisou tirar, e 18 linfonodos da axila, que isso então me deixou assim com uma certa sequela, né, no braço direito, aonde eu não posso fazer movimentos repetitivos e tal, mas tá tudo certo. Então, logo após o nascimento da Dani, eu já fui submetida a uma segunda cirurgia na mama para uma ampliação da margem, e correu tudo bem também, e depois eu fui dando continuidade ali nas quimioterapia, e fiz 8 sessões de quimioterapia ao todo, 33 radioterapia, bastante, e depois também eu fiz o uso do Hercepert durante 1 ano, 17 aplicações. Então meu tratamento foi bem extenso por conta do tipo do câncer que eu tive, precisou dessa medicação aí a mais. E também o tamoxifeno por 10 anos. O ano que vem, que eu só comecei a tomar em 2014, então o ano que vem, na metade do ano, eu paro com o tamoxifeno, e glória a Deus por isso. Então assim, eu quero deixar aqui para você algumas coisas, dentre elas: faça o autoexame, conheça um pouquinho o seu corpo, não deixe, de ir ao médico também, não fique só com o que você acha, não fique com a opinião de só um médico. Se você tem dúvidas, vá em outros, busque alguém, um diagnóstico ali que te dê confiança. E eu quero dizer para você que você pode sim ser curado de câncer, assim como eu fui curado um dia. Eu sei e atribuo primeiramente a Deus o meu tratamento todo, né? Eu tive assim uma fé, minha fé sempre foi inabalável, né? Eu falo isso assim com muito temor mesmo, né? A Deus, mas sempre tive uma fé assim inabalável, e Deus esteve comigo todo o tempo de tratamento, em todo o processo. E isso foi fundamental para a minha vida. A minha família que me apoiou também foi muito importante para mim, amigos, enfim. Se você estiver passando por isso, ou se você estiver com alguém que esteja passando por isso, ela precisa muito de você, muito da sua ajuda em todas as áreas, tá? Se você puder estar indo para o hospital, não deixar ela sozinha, não deixar em casa, sabe? Levar uma comidinha quentinha ali, eu ia até mesmo lá e faça isso, que vai ajudar muito quem está passando pelo tratamento. E algo que eu quero dizer aqui, eu sempre costumo dizer que nós somos, né? Espírito, alma e corpo. Então, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, que são as emoções, e cuide do seu corpo físico, certo? Esses 3 pilares aí tem que estar alinhadinhos para que tudo corra bem. E não esqueça que tudo começa aqui, ó, na nossa mente, com um pensamento. Começa aqui, isso desce para o coração, que se transforma num sentimento, e depois num comportamento. Então preste atenção, é algo muito importante cuidar da sua saúde mental durante qualquer situação que você estiver passando. Não se esqueçam disso. Outra coisa, cuida da sua autoestima. Talvez você passe, um batom, uma base, um blush para dar um jeitinho assim mais saudável, e aí vai te ajudar a olhar para o espelho e não se sentir tão mal, porque, gente, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, principalmente para mulher, né? Que mulher costuma ser mais vaidosa. Não tô dizendo que é fácil para o homem, mas eu digo assim, questão da autoestima, a mulher perde os cabelos, né? Imagine só perder todos os cabelos. Eu perdi esse cabelo, eu perdi cílios, sobrancelha. Então eu sei o que é passar por isso, mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Então, Deus cura câncer também. Só que para isso, a gente tem a medicina que o Senhor deixou aí. Não deixe de fazer o seu tratamento.
Se apegue com Deus, sim, mas busque ajuda, faça seu tratamento, faça seus exames, cuide da sua saúde. Isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E deixa eu falar, porque vocês devem estar curiosos. O que deu com a criança? Como é que foi? A Daniela é super saudável. Hoje ela vai fazer 11 anos de idade. Ela é muito maior que eu, tá certo que eu sou baixinha, tá, gente? Mas ela é muito maior que eu e é super saudável.